Olá! Vamos iniciar aqui então uma série de vídeos para que nós possamos falar sobre gestão de processos. Vou fazer duas perguntas, e veja aí se já aconteceu na sua empresa de alguma forma. Tem uma situação de, por deficiência no processo, gerar retrabalho e até confusão com relação às responsabilidades. Quem deve fazer o quê? Uma outra situação que é a questão de o mesmo processo ser executado de maneiras diferentes por pessoas distintas. Você tem esse tipo de situação na sua empresa? Você respondeu sim para qualquer uma das duas perguntas, ou sim para as duas perguntas, sobre retrabalho e problemas de responsabilidade dentro dos processos, execuções diferentes do mesmo processo, eu recomendo aí fortemente que você comece a pensar a revisão dos seus processos, a trabalhar o mapeamento de processos. E antes de começar, a gente vai falar aqui sobre alguns erros que são comuns nesse processo. E tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que diz o seguinte: nada é menos produtivo do que tornar efetivo algo que nem deveria ser feito. Então essas dicas de erros comuns visam mitigar essa questão da gente tentar mapear processos ou colocar ineficiências sistematizadas. Então, vamos lá? Quais são os erros mais comuns? Vamos falar sobre eles. O primeiro erro, que é muito comum, é a falta de clareza do objetivo do processo que você vai mapear. Então é muito comum a gente começar o mapeamento, começar a fazer entrevistas, conversar com as pessoas sobre um determinado processo, mas não saber exatamente o que estamos buscando. Qual que é o objetivo? Por que esse processo existe dentro da minha organização? Então nós precisamos efetivamente construir aí um primeiro escopo, que é por que esse processo existe, por que ele é feito, o que nós estamos buscando. Então esse é o primeiro erro que é muito comum, começar qualquer atividade de revisão de processos sem entender o objetivo ou dar clareza. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Delimita bem qual é o papel do seu processo. Por exemplo, ao invés de mapear um processo gestão de vendas, comece mapeando no momento da prospecção até transformar isso em uma visita, um primeiro contato com o vendedor. Então a gente está delimitando, que é fazer a prospecção até o momento que eu libero uma lista de possíveis clientes para que seja feito um primeiro contato. Então veja que está um escopo um pouco mais bem delimitado. O segundo erro, muito comum, é não conversar com todas as pessoas que efetivamente conhecem o processo. Algumas vezes você envolve somente o gestor da área, as pessoas que normalmente ela não tem uma visão completa de como são as atividades no dia a dia. Então, neste contexto, é importante conversar com as pessoas que executam o processo, as pessoas que estão ali no dia a dia, conversar com clientes internos, clientes externos em algumas situações, para que você possa coletar o maior número de informações possíveis sobre o processo que você está revisando, que você está ali trabalhando para aprimorar, para trazer alguma melhoria. Então, sempre identifique as partes interessadas, quem deve participar de uma sessão de melhoria de processos. Por exemplo, se a gente vai atendimento ao cliente, a gente vai conversar com os atendentes, conversar com os supervisores e líderes dessa equipe, às vezes até com algum cliente específico. O terceiro erro muito comum é focar no como é feito e não no porquê é feito. Imagine, você começa a mapear, então como eu faço? Eu abro um sistema, eu informo alguns dados, eu vou gerar um relatório, e assim por diante. Então você está focando em como as atividades são feitas. Eu aprovo, ali tem uma aprovar, elaborar, registrar. Então quando nós estamos falando das ações, nós estamos focando na sequência de atividades. Mas ao se deparar com uma atividade, é necessário perguntar por que essa atividade existe. Por que essa atividade precisa ser executada? O que ela gera de valor? Ela realmente é necessária? Então, foque muito no porquê e o como ele vai norteando seu mapeamento, mas o porquê ele é muito mais importante. O quarto erro é
fazer todo um processo de revisão de processos e não focar em manter esse processo atualizado. O processo não é estático, ele é dinâmico. Você hoje faz uma melhoria no seu processo, você faz toda uma modelagem, convoca todas as pessoas que realmente interessam, implementa melhorias no processo e engaveta esse processo no sentido assim, agora vamos deixar que a sua execução aconteça no dia a dia e que as pessoas vão seguir exatamente aquilo que foi feito em um desenho, né, que foi acordado. Isso ganha vida, né? Ao longo de um período, mudanças vão sendo inseridas, novas pessoas passam a executar esse processo. A periodicidade de revisão, ela tem que estar, ela deve estar estabelecida para que a gente possa efetivamente manter vivo e atualizado um conjunto de informações que são fundamentais para qualquer organização, que são os seus processos. Então, todo o conhecimento da organização, se ele estiver centrado nos seus processos, você vai mitigar muito o risco quando alguém sai da empresa e o conhecimento vai embora. Porque com os processos sempre atualizados, vai permitir que você faça treinamentos, que você mantenha vivo o conhecimento dentro da sua empresa. Então, resumindo, né, para a gente aí não perder de vista, os 4 pontos, né, pelo menos as 4 dicas iniciais para não cometer erros no mapeamento de processo defina claramente o que você vai fazer, né, qual é o objetivo do seu processo, envolva as pessoas que efetivamente precisam participar dessa modelagem, foco no porquê, né, e não no como, e, por último, mantenha os seus processos atualizados. Nós vamos fazer aí mais vídeos aí para você, né, nessa questão de mapeamento de processos, gestão de processos. Espero aí que nos acompanhe aí para mais vídeos. Aproveite e siga os nossos canais. Até mais!